Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Jonathan Canella, chefe consultor. Na aula passada nós vimos que todo mundo que faz gastronomia quer se tornar um chefe de cozinha. Dos caminhos existentes, nós vimos que existe o caminho tradicional, que é o caminho de você começar trabalhando, auxiliar de cozinha, virar um cozinheiro e um dia, quem sabe, se tornar um chefe de cozinha. E também vimos o caminho do empreendedorismo, que, como a gente conversou, é um caminho para poucas pessoas, porque precisa de grana, investimento e todas aquelas coisas. Na aula de hoje, a gente vai fazer o comparativo entre esses caminhos e vamos falar sobre um terceiro caminho, que foi o caminho que eu descobri e que para mim fez mais sentido. Vamos lá. O primeiro caminho, que é o caminho tradicional, como a gente falou agora, de você começar a trabalhar de baixo, fazer todo aquele processo de auxiliar, cozinheiro, virar um chefe de partida e quem sabe virar um chefe de cozinha, que isso vai demorar muito tempo e mesmo assim ainda não é garantia de nada, porque essa oportunidade pode nunca chegar e sempre ganhando pouco, trabalhando muito. Final de semana, feriado, todas aquelas datas onde todo mundo se diverte, a gente está ralando. Existe o segundo caminho, que para mim não faz tanto sentido, porque também não muda muito, que é o caminho do empreendedorismo. Ao contrário do que muita gente pensa, eu vou abrir um restaurante, já vou ser chefe de cozinha, vou chegar lá, vou receber meus amigos, sentar na mesa, tomar um vinho, fazer toda aquela coisa. Mas na realidade é um caminho para poucas pessoas, porque você precisa de investimento alto, como a gente já conversou aqui. Não é garantia também, porque você vai trabalhar muito, você vai ter que chegar mais cedo, sair mais tarde, tem toda aquela burocracia que, como conversamos, o que você quer de fato é ser um chefe, você vai atuar pouco, porque tem toda aquela parte de gestão, burocracia, papelada, documentos, enfim, que a gente sabe que não é o que você está muito procurando e também não é garantia de sucesso. A gente sabe que se você botar uma grana no investimento de abrir um restaurante, isso não é garantia que você vai prosperar. E durante a minha caminhada, eu vi que existe um caminho muito mais inteligente, que fez sentido para mim, é um caminho muito pouco explorado, é um caminho onde a gente consegue ter um equilíbrio maior entre as coisas, de rentabilidade, esforço, dedicação e reconhecimento, que sabemos que não tão bom quanto você ter uma ideia e você ser reconhecido por ela, que é a consultoria em gastronomia. Vamos fazer nessa aula de hoje um comparativo entre esses três caminhos. Para facilitar, vou trazer para vocês aqui um comparativo entre esses três caminhos. No final vamos ver qual é o caminho mais inteligente e o que faz mais sentido para você. O primeiro comparativo aqui é esforço e dedicação. Vamos lá. No caminho tradicional, que é de você começar como auxiliar de cozinha, cozinheiro e tudo aquilo que a gente já conversou, você vai precisar de muito esforço e dedicação. Fato. O segundo caminho, que é o caminho do empreendedorismo, você também vai precisar de muito esforço e dedicação. Porque não é como uma impressora, que é só você colocar o dinheiro e o sucesso vai sair por aqui. Você vai ter que se dedicar. E na consultoria, você também vai precisar de muito esforço e dedicação. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é um caminho mais inteligente, mas também vai precisar de um esforço e dedicação muito alto aqui nesse caminho. O segundo ponto é dependência de terceiros. No caminho tradicional, você precisa muito de terceiros, que é o famoso quem indica, né? De alguém chegar e lhe indicar para uma vaga, lhe indicar para uma promoção, enfim, lhe indicar para uma melhoria, um crescimento na sua carreira. No segundo caminho, que é o caminho do empreendedorismo, você não vai precisar de tanta dependência de terceiros se você tiver a grana, né? Então você consegue ir ali sozinho, junto do seu capital, investimento, suas ideias, brilhar no empreendedorismo. No terceiro caminho, você também não vai precisar de tanto desse quem indica, porque vai depender muito de você todos os dias e prospectar seus clientes, ter uma comunicação bacana, enfim, fomentar o seu network. O terceiro comparativo é o risco. A gente sabe que, falamos agora aqui nos outros critérios, que o caminho tradicional seria muito ruim, muito arriscado. Aqui você não tem um risco muito alto, porque você vai estar fazendo seu feijão com arroz aqui todo mês e no final você vai receber ali sua graninha, mesmo sendo pouco, no final do mês sempre vai cair ali. Já no empreendedorismo é um pouco diferente. Você investir uma quantidade grande de dinheiro aqui não significa que você vai ter um retorno nessa mesma proporção. Tem até uma frase que eu vi que eu achei muito interessante, que é que Murphy escreveu a famosa lei quando abriu um restaurante, né? Então tudo que pode dar errado, vai dar errado. Como a gente já sabe, quem conhece, pesquisa o dia a dia de restaurante, sabe que restaurante é uma fábrica de problema. Por esse motivo, o terceiro caminho aqui é muito mais interessante. Até porque na consultoria gastronômica, esse risco não é tão alto. Convenhamos que é um risco baixo.
Se você fechar aqui, na pior das hipóteses, um cliente por mês, você já vai receber muitos meses de salário comparativo com o salário de uma profissão tradicional, e comparado ao empreendedorismo, você não vai ter aquela preocupação todos os dias: será que hoje vai dar gente, será que não vai, será que eu tenho reserva, será que não vai? Então você vai estar em casa administrando seu tempo, lógico, planejamento, dedicação, você vai ter um risco mais controlado. Vamos lá para o nosso quarto ponto, agora é reconhecimento. A gente sabe que o caminho tradicional, não precisa nem falar, você tem um reconhecimento realmente muito baixo. Muitas vezes você trabalha horas e horas, você se dedica, você investe todo o seu tempo precioso, principalmente no feriado, dia santo, para poder investir na sua carreira e crescer, e sabemos que isso também não é garantia. Muitas vezes você faz tudo isso e nunca é reconhecido. Quem nunca conhece um colega que trabalhou em anos de profissão, esperando pelo menos um muito obrigado, uma tapinha nas costas, e nunca chegou. Já o segundo ponto, que é o empreendedorismo, você também nem sempre vai ter um reconhecimento muito grande como chefe de cozinha. Bacana, você vai ser o dono do restaurante, mas nem sempre você vai ter aquele reconhecimento de ter assinado aquele cardápio, de soltar aquele prato massa da cozinha, empratado, que todo mundo vai, posta foto e fala @chefe fulano. Você não vai ter, que você vai estar naquele corre da burocracia, recebendo coisas. Pouquíssimas vezes você vai poder fazer aquele prato e brilhar com seus amigos. Já o terceiro caminho, você tem um reconhecimento muito alto. Na consultoria gastronômica, a gente chega para ajudar as pessoas. Então, normalmente, existe um reconhecimento muito grande, até como uma gratidão por aquela ajuda, aquele suporte que você deu, de tirar aquele cliente do ponto que ele estava e levar ele para um outro patamar. Vamos para o nosso quinto ponto, o famoso faz-me rir. Quanto que vale a sua hora de trabalho? No caminho tradicional, auxiliar de cozinha, cozinheiro, um chefe de partida, pega todas as suas horas de trabalho por mês, incluindo os feriados aí e as datas importantes da sua família. Quanto que é a sua hora de trabalho por mês? Não sei quanto você ganha, mas certamente ela é muito menor do que esses caminhos que a gente vai conversar agora. O segundo caminho do empreendedorismo, também é muito importante lembrar que a caixa registradora do seu restaurante não é uma extensão da sua carteira. Quando você tira todas as suas contas do restaurante, tudo que ele precisa, custos fixos, custos variáveis, quanto que realmente fica para você de fato? A verdade é, pelo que eu conheço, da grande maioria das pessoas, não fica lá essas coisas também não, hein? Já o terceiro caminho, que é o da consultoria, certamente a gente tem aqui uma faixa muito maior de ganho. Maior até do que o caminho tradicional, que nem se fala. Aqui na consultoria, em uma só consultoria, você consegue tirar aqui o valor de meses trabalhados de uma hora de um caminho tradicional da cozinha, e muitas vezes com menos responsabilidade e um ganho muito maior do que se você fosse proprietário de um grande estabelecimento. Chegamos enfim ao nosso último ponto, que é liberdade. Liberdade tanto de tempo como liberdade geográfica. Primeiro ponto aqui, que é o caminho tradicional, dá até pena de fazer esse comparativo, porque sabemos que você não tem liberdade de nada. Nem liberdade de tempo, porque você mora no restaurante, nem liberdade geográfica, né? Até porque você vai ter um dia de folga, geralmente numa segunda-feira, né? No caminho B, que é o caminho do empreendedorismo, você pode até ter alguma liberdade, mas nós sabemos, na realidade, que a grande maioria dos restaurantes no Brasil, pode consultar os dados da Brasel, são pequenos a médios restaurantes. Os grandes restaurantes, de fato, comparado com os outros existentes, são muito menores. Então, sabemos que a realidade do empreendedor em gastronomia no Brasil é de uma pessoa que também tem uma rotina de muita dedicação, mora no restaurante, trabalha de manhã, tarde e noite, então você também não tem essa liberdade que muitas vezes não te contaram que você não teria antes de empreender nesse segmento. Já no caminho da consultoria, que é o nosso terceiro caminho aqui, você tem liberdade geográfica. Se você quiser ir para uma praia na segunda, numa terça, numa quarta, no domingo, você vai. Basta se organizar. Liberdade de tempo também. Convenhamos que, independente do serviço que você vai oferecer, construir uma ficha técnica, fazer relatórios e criar um cardápio, você vai fazer isso no seu tempo. Então é completamente diferente dos outros dois caminhos, porque aqui é você quem vai ditar os prazos de quando e como você vai estar trabalhando. Ou seja, depois desse comparativo que a gente fez aqui, fica muito claro que faz muito mais sentido escolher o caminho de se tornar um consultor em gastronomia. É muito mais inteligente.
A gente viu aqui que você vai conseguir colocar suas ideias em prática, de fato, aquelas ideias de criações de pratos, montagens, combinações, inovações. Você vai conseguir ter um posicionamento no mercado, você vai conseguir ser reconhecido, você vai conseguir fazer os seus horários de trabalho, você vai conseguir trabalhar de outros lugares, fazer a sua agenda particular e o melhor de tudo, ganhando muito mais. Agora você pode estar se perguntando, como que eu posso me tornar um chefe de destaque, um consultor em gastronomia? Fique esperto que eu vou falar sobre isso na próxima aula.